Olá, senhores, com uma questãozinha de eletrostática e equilíbrio, né? Ela fala o seguinte, ó. Dois balões iguais, após serem preenchidos com gás hélio, são atritados com um tecido até que cada um adquira uma carga quesão, ou seja, as cargas são iguais de mesmo sinal. A massa M de cada balão é igual a 20 gramas. Lembre-se que para achar o peso aqui, teria que passar essa massa para quilograma, multiplicar por 10 a menos 3, certo? Após ligados a um corpo de massa 5 gramas, também precisaria multiplicar por 10 a menos 3. Uma criança percebe que eles flutuam em equilíbrio, como se vê na figura. Dado aí que o K é 1 sobre 4 πε0, ou, que é o que importa para nós, 9/10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. No item A, determine o valor de quesão em Coulomb e B, determine em newtons o módulo da força de empuxo que atua sobre os balões. Então vamos primeiro desenhar as forças que agem em cada corpo. Olha só, eu tenho aqui no balão da esquerda a força peso, que é vertical para baixo. Assim como eu tenho lá no outro balão também, certo? Eu não vou precisar trabalhar nos dois, mas só para a gente colocar aqui. E eu também tenho esse pezinho aqui de baixo, ó. Certo? Então eu vou chamar aqui de P. Esse daqui eu posso chamar pelo mesmo nome, porque vai ter o mesmo valor. Esse daqui, como tem um valor diferente, eu vou chamar de P'. Bom, esse pezinho de 5 gramas, ele quer descer. E os dois balões, em função da densidade menor que o ar, acaba tendo uma sustentação para cima, né? Nós chamamos de empuxo. Então, eles querem subir. Isso significa que o fio entre eles é tracionado. Então, aqui, ó, o pezinho traciona o fio puxando o corpo quesão para baixo. Por reação, um corpo quesão tenta puxar esse corpinho para cima. A mesma coisa acontece aqui com o outro corpo, né? Eu tenho uma tração puxando para baixo e a mesma tração puxando para cima. Essa força eu vou chamar de T. É a tração no fio. Bom, acabamos de falar do empuxo, né? Então nós temos aí uma força vertical para cima que está sustentando esse corpo, tentando levar esses corpos para cima, esses balões para cima. Essa força nós vamos chamar de exão. É o nosso empuxo. Ô, peão, vou ter que lembrar a fórmula de empuxo? Nesse exercício não, senhores. Nesse daqui não vai ter necessidade, mas se quiser relembrar, o empuxo é devagar. É a densidade da substância, normalmente líquido, né? Aqui seria a densidade do gás, do ar. Vezes o volume submerso, que no caso é o volume total do balão, e vezes a gravidade no local. Mas a gente não vai ter necessidade de trabalhar com isso, não. E tem mais uma força, ó, é a força que faz as partículas se afastarem entre elas, né? Como elas estão eletrizadas com a mesma quantidade de carga, de mesmo sinal, aparece uma interação elétrica entre elas, uma força elétrica, porém, por serem cargas de mesmo sinal, essa força elétrica é de repulsão. Acabou, meninos. Temos todas as forças atuantes nesse corpo. Agora a gente precisa começar a trabalhar e, de alguma maneira, enxergar alguns ângulos aqui, porque nós vamos ter que fazer algumas decomposições. Por exemplo, não gostei. Agora sim. Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, vou pontilhar essa linha, tá? Para não parecer que é um fio, é apenas uma dimensão para eu poder enxergar o valor dela. Percebo que essa linha, por simetria, vai dividir para nós aqui em cima, ó, um cateto que vale 60 centímetros, né? Que seria metade do 120 centímetros. Aqui eu vou ter um outro cateto vertical. E ligando esses dois catetos, nós vamos ter a hipotenusa, que nós já sabemos que vale 100. A mesma coisa ocorre do outro lado, certo? E aqui, percebo que um dos ângulos é de 90 graus. E mais, percebam que esse triângulo é um triângulo pitagórico, não é verdade? Lembra do 3, 4, 5? Multiplica ele por 20. 3 vezes 20 dá 60, 5 vezes 20 dá 100, e, portanto, 4 vezes 20 vai dar 80. Então, olha que bacana. Aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de θ. Aqui eu tenho o mesmo ângulo por simetria, né? Também vou chamar de θ. Então, vendo o Z do Zorro aqui, ó. Para quem não tá vendo, ó o Z do Zorro aqui. Que a matemática às vezes gosta de falar, né? Tá vendo um Z deitadinho? Isso significa que, pela regra do Z do Zorro, ali nós temos também o ângulo θ. Ângulos alternos
internos para nós. Vai dar trabalho essa questão, hein? Vai dar trabalho. Bora lá, então? Eu vou trabalhar primeiro na decomposição da tração, lá no bloquinho pendurado, o pezinho pelinha de 100 gramas, tá? Eu vou representar esse pezinho aqui, ó. Só para ficar com mais espaço. E vou desenhar as forças que atuam nele. Então, olha lá. Nós temos a tração inclinada de um lado e temos outra tração, a mesma tração, mesmo valor, né, por simetria, do outro lado. Essa tração nós chamamos de T. E na vertical, nós temos uma linha de referência, que seria o eixo Y para nós, né? Como não é força, nada, eu vou colocar ela pontilhada aqui, tudo bem? E eu sei que o ângulo entre esse vetor vermelhinho, né, e o nosso fio vertical é o ângulo θ. Vou colocar aquele dos dois lados, ó. Que eu tenho θ e que eu tenho θ. Vamos decompor a tração, senhores? Eu vou decompor na componente vertical. Isso significa que essa tração vai ter uma componente no eixo Y, que eu vou chamar de TY, que é vertical e para cima, certo? Obviamente que do outro lado, eu vou ter a mesma coisa, né? Eu vou decompor a componente vertical. E aí eu vou chegar aqui no novo TY. Então, por simetria, nós sabemos que a força de um lado é exatamente igual à componente do outro. Pião, e a componente horizontal? Meninos, se você quiser desenhar, vou até colocar um fio mais fino, tá? Se você quiser desenhar, você pode, não tem problema não, tá? Aqui vão ser projetadas as nossas componentes horizontais, mas elas não servem para nada. Olha por quê. Eu vou ter uma componente TX, outra componente TX, e eu percebo que essas duas componentes se anulam, né? Na verdade, é só para mostrar que a tração que eu tenho de um lado tem exatamente o mesmo valor da tração do outro lado. Mas a simetria já mostrava isso para nós, então essa componente não é importante. E eu não posso esquecer, obviamente, de uma força que está tentando levar esse bloco para baixo, que seria a nossa força peso, né? Então aqui eu tenho o peso que eu chamei de pelinho. Bom, vamos trabalhar aqui primeiro? Na vertical, nós sabemos que todo mundo que puxa para cima tem que ter a mesma intensidade que quem puxa para baixo. Então, olha só que bacana. O TY mais o TY tem que ser exatamente igual ao peso do corpo. Pelinha, né, no caso. Então, vamos lá. Aqui vai ficar TY mais TY, vai ficar um total de 2TY. Tudo isso igual ao nosso peso, que eu chamei de pelinho. Bom, quem que vai ser o TY para nós? Então, vamos calcular aqui, ó. Vai ficar 2 vezes o TY. Quem que é o TY? É a componente do vetor T. É o vetor T que eu estou decompondo. Percebo que para ir para a componente vertical, ela veio com o ângulo θ, né? Então, eu percebo que a TY é o T com o ângulo θ. Tudo isso é igual ao peso pelinha para nós, que seria a massa, chamada de M', vezes a aceleração da gravidade. Jogando os valores que nós temos aí, então, ó, nós vamos ficar 2 vezes o T. Cosseno θ. Onde que eu vou achar o cosseno θ? Senhores, o cosseno θ dá para achar nesse triângulo aqui, certo? Ó, seria o cateto adjacente, que é 80, dividido pela hipotenusa, que é 100. Então, olha só. Cosseno θ seria 80 dividido por 100, que vai dar 0,8 para nós, certo? Mas eu vou dar uma dica. Eu vou deixar como T cosseno de θ. Eu não vou substituir porque não é minha resposta ainda, tá? A massa do balãozinho aí, da pedrinha que está embaixo, é 5 gramas. Eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3 para passar para quilograma. E vezes a gravidade. Então, nós vamos chegar aqui a componente, que é o T cosseno θ. O 2 está dividindo, passa... Desculpa, o 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, fica 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 5, isso daqui dá 25 vezes 10 a menos 3. E eu vou guardar esse resultado. Mas você não vai substituir o valor do cosseno que você já encontrou? Dessa forma você consegue achar a tração. Não. Nem me interessa calcular a tração. Ele não pediu para nós, certo? Eu vou carregar esse daí, ó, T cosseno. Ok? Bom, já achei uma relação na vertical. Agora nós vamos lá na horizontal. Olha que bacana.
Desculpa, lá na horizontal não. Vamos lá na carga Qzão. Então agora vamos pegar uma carga Qzão. Trago aqui. Dá trabalho exercício, hein? Trabalhosinho. Vou colocar ele aqui, ó. De forma que as forças que estão atuando nele são o peso, que é vertical e para baixo, certo? Eu tenho a força elétrica, de interação elétrica. Estou pegando a carga da esquerda, por isso que eu estou desenhando a força para a esquerda, tá? Eu tenho também a força de empuxo, que é uma das coisas que ele pede para nós, inclusive. Então, vou colocar aqui força de empuxo. E eu não posso esquecer que nós temos a tração. Olha só que bacana. Essa tração, a gente vai decompor ela. Então, eu vou ter aqui uma componente na horizontal e uma componente na vertical. A componente vertical, eu vou ter só que enxergar o ângulo, aliás, nós já enxergamos esse ângulo, né? Tanto é que nós desenhamos aqui. Mas eu vou ter a componente vertical apontando para baixo e a componente horizontal apontando para a direita, certo? O ângulo θ para nós é esse carinha aqui, ó, entre a tração e a componente vertical. Então, nós sabemos que a tração de baixo... Opa, faltou o nome do ângulo θ. Então, nós sabemos que a componente que aponta para baixo seria o T cosseno θ. Olha lá, eu não tenho T. Eu nem quis me preocupar com cosseno θ, mas eu já sei que o T cosseno θ vale quanto? 25 10 a menos 3, já coloco direto. E aqui é o T seno θ, ou seja, na horizontal, aí sim eu vou ter que me preocupar em calcular o valor do T, aí eu volto nesse resultado aí que nós chegamos acima, dentro do quadrinho, e calculo ele para nós. Mas por enquanto, ó, nesse corpo, nessa carga Qzão, eu vou trabalhar na vertical. Então olha o que a gente vai falar. Todo mundo que puxa para cima tem que ter a mesma intensidade de todo mundo que puxa para baixo, já que está em equilíbrio, né? Então eu vou poder falar que o empuxo, que é uma das coisas que ele está pedindo para a gente calcular, é igual ao peso do corpo mais a componente vertical da tração, que é o T, cosseno θ. O empuxo é uma das coisas que a gente quer calcular, né? Inclusive é no item B, o empuxo, é igual ao peso. Peso da bolinha. Vamos calcular o peso? O peso é massa vezes a gravidade, né? Então a massa são 20 gramas, eu tenho que passar para quilograma, multiplicar por 10 a menos 3, e vezes a aceleração da gravidade do local, que vale 10. Tudo isso mais o T cosseno θ, que nós vimos que vale 25 vezes 10 a menos 3. Aí aqui nós vamos ficar 20 vezes 10 dá 200, certo? Então eu tenho 200 gororoba mais 25 gororoba. Eu vou ter no total 225 gororoba, certo ou não? Ou seja, eu estou falando que eu tenho 210 a menos 3 mais 25 10 a menos 3. Então, no total, nós temos 225 vezes 10 a menos 3. E, por fim, a gente descobre aqui que o empuxo é o 225 vezes 10 a menos 3, que vai dar 0,225 newtons. Dessa forma, a gente conseguiu descobrir a resposta, ou o gabarito aí, do item B, se eu não estou enganado, né? No item B que ele pede para nós o valor da força de empuxo. Determine o módulo em newtons, né, da força de empuxo que atua sobre os balões. Acabamos de achar, 0,225 newtons. Ah, Pião, mas como é que eu vou fazer agora para encontrar a força elétrica para poder daí calcular a carga elétrica? Aí nós vamos fazer essa relação, ó. Todo mundo que puxa para a direita tem que ter a mesma intensidade de todo mundo que puxa para a esquerda, certo? Aí eu vou daqui tirar o valor da tração. Olha só que bonitinho. Então agora eu vou voltar nessa conta que a gente não quis terminar antes. Eu vou fazer agora. O cosseno de θ, nós já vimos que o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É 80 dividido por 100, né? Esse 80 dividido por 100, eu posso falar que vale 0,8. E esse 0,8 que está multiplicando passa dividindo. Então, nós vamos descobrir que a tração
é o 25 vezes 10 a menos 3, dividido pelo cosseno do θ, que vale 0,8. E aí, dessa forma, a gente chega aqui a nossa tração, ela vale o 25 dividido por 0,8. Isso daí daria 31,25 vezes 10 a menos 3 newtons. Beleza? Então, agora, ó, eu vou trabalhar na horizontal. Trabalhando na horizontal, quem puxa para a esquerda tem a mesma intensidade que quem puxa para a direita. Então, F é igual a T vezes seno θ. Nesse caso, nós já vimos que o T vale 31,25 vezes 10 a menos 3. E vezes o seno de θ. O seno de θ aqui, ó, olha aqui nesse triângulo aqui amarelo. É o cateto oposto, que é 60, sobre a hipotenusa, que é 100. Então, ficaria 100 sobre 60. Fechou? Sobre 60 sobre 100, né? Falei uma coisa, escrevi outra e nenhuma das duas estavam certas. 60 sobre 100. Então, a gente pode afirmar aqui que a nossa força horizontal vai ficar. O 0 eu vou cortar com um 0. O 31,25 vezes 100 vai dar 187,5. E o 10, que está positivo, com o expoente positivo, passa para cima com o expoente negativo, né? Fica 10 a menos 3 com 10 a menos 1. Isso daqui fica 10 a menos 4 newtons. Porém, ainda não acabou. Dá vontade de enfiar o dedo na boca e rasgar até a nuca, né? Mas olha só que bacana. Tendo a força elétrica, agora a gente vai calcular a carga elétrica pela lei de Coulomb. E para isso, eu vou até mudar de página aqui. Vou só levar o resultado para nós. A gente vai voltando aqui, não tem problema. Olha lá. Pela lei de Coulomb, a força elétrica é a constante eletrostática vezes a quantidade de carga de uma partícula em módulo, vezes a quantidade de carga da outra partícula também em módulo, ambas dividido pela distância ao quadrado, certo? O valor da força nós acabamos de calcular, vale 187,5 vezes 10 a menos 4. Vamos colocar aqui, ó, 187,5 vezes 10 a menos 4. A constante K nós sabemos que vale 9 vezes 10 a nona. As cargas são iguais, né? Qzão e Qzão. Então, Qzão vezes Qzão acaba ficando Qzão ao quadrado. E dividido pela distância que separa as cargas, volta lá, ó. A distância que separa as duas cargas aqui vale 120 centímetros. Tem que entrar em metros. Equivale a 1,2 metros ao quadrado. Certo? Então, esse 1,2 ao quadrado passa multiplicando. O 9 10 a nona cai dividindo. Então, vamos chegar aqui o Q quadrado vai ficar o 187,5 vezes 10 a menos 4 e vezes 1,2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 9 vezes 10 a nona. Agora eu vou tirar a raiz quadrada de um lado. Para manter a igualdade, eu tiro a raiz quadrada do outro lado, certo? Então aqui, ó, eu vou deixar a raiz quadrada de um, raiz quadrada do outro. Raiz quadrada corta com o quadrado, vai chegar só Qzão de um lado. Aqui, o 10 a menos 4 sai da raiz quadrada, fica 10 a menos 2. Vezes. O 1,2 elevado ao quadrado, ele sai, corta o quadrado, fica só 1,2. O 187,5, ou você decompõe, ou faz continha na raça, né? Esse raiz quadrada de 187,5 daria 13,7 aproximadamente. Lá embaixo, raiz quadrada de 9. Se bem que eu vou ter que ajeitar esse 10 a nona, tá? Eu vou apagar o 13,7. Vamos fazer diferente essa conta, já que isso daqui dá um número quebrado mesmo. E eu vou fazer o seguinte. Esse 10 a nona, eu vou tirar ele 10 a nona e colocar aqui 10 a oitava vezes 10. E por que você está fazendo isso? Para eu poder tirar da raiz quadrada, né?
não ficar uma potência dividido por 2 lá na potência de fora. Então, olha só, a raiz quadrada de 9, não era nessa cor, era pretinho, raiz quadrada de 9 aqui em cima vai sobrar um 3. Raiz quadrada de 10 à oitava é dividir o expoente pelo índice da raiz, que é 2. Isso aqui vai ficar 10 à quarta. E o 10 e o 187,5 eu vou dividir. 187,5 dividido por 10 vai dar 18,75. E agora sim, tirando a raiz quadrada de 18,75, a gente vai chegar que isso dá aproximadamente 4,3. Bom, fazendo conta agora, ó, 1,2 dividido por 3 dá 0,4. O 10 à quarta sobe, fica 10 a menos 4, né? Com 10 a menos 2 vai dar um total de 10 a menos 6. Então, vamos chegar aqui, essa carga tem já o 10 a menos 6. 0,4 vezes ponto, vezes 4,3, isso vai dar para nós 1,73. Ficou apertadinho. Não tinha porquê, porque tem muito espaço aqui. Então, 1,73 vezes 10 a menos 6 coulombs. Dessa forma, a gente consegue responder aí tanto o item A, acabamos de responder agora, que ele queria saber a carga, como o item B, o qual ele pediu um empuxo. Então, aqui eu tenho a resposta do item B, enquanto lá atrás, na outra folha, nós temos a resposta do item A. Trabalhoso, né, moçada? Mas beleza, terminamos esse daí. Grande abraço a todos, viu?